Fechou. Então vamos lá, pessoal. Direito do trabalho, né? A gente falou lá sobre as origens históricas do direito do trabalho, falamos da importância que ele tem, como ele é tratado na nossa legislação. E aí, né, claro, vamos falar de princípios. Só que a gente já pincelou uma boa parte dessa aula de princípios lá em direito tributário e lá no começo do semestre. Então, essa parte de princípios gerais, tá? Sobre o que é, como funciona, eu vou pular e já vou entrar direto aqui em alguns princípios que a gente não falou. Tá? Então, vamos entrar aqui. Falamos de boa-fé. Esse aqui a gente não falou. Né? Então, os princípios, né, pessoal? Aquelas verdades fundamentais do direito, da onde as normas têm que partir. Não adianta existir a norma se ela não seguir um princípio. O princípio, ele está praticamente acima, né, da norma. Toda lei deve ser interpretada com respeito aos princípios de direito. E esse é um dos princípios gerais de direito. É o princípio que vocês vão comumente ver aí na vida de vocês como administradores, né? Porque vocês vão sempre estar participando aí de contratos, mesmo não sendo, né? Como administradores, no dia a dia a gente passa por isso, sempre que assina um contrato. Tá? O princípio do pacta sunt servanda, tá? Que significa lá que os pactos devem ser respeitados, né? O contrato ele faz lei entre as partes. Então, vejam, né? Os princípios eles podem ser relativizados, tá? De acordo com o que mudar, né? Faticamente, principalmente dentro do direito do trabalho. Tá? Então, esse é um dos ramos do direito, né? Que por nós possuirmos partes desiguais no contrato, né? O empregado ele é sempre parte mais fraca no contrato de trabalho do que o empregador. Assim como no direito do consumidor, por exemplo, né? O consumidor é mais fraco perante ao fornecedor de produtos ou serviços, relativiza um pouco esse princípio. Tá? Então a gente vê lá, mas é contrato de adesão. Né? Aí não é dizer que o contrato não tem validade, mas ele é interpretado de maneira mais benéfica para quem é mais fraco. Tá? No contrato de trabalho, também pode ser relativizado. A gente vai falar ali sobre esse princípio que é o da primazia da realidade sobre a forma. Ele que explica o porquê que esse contrato no direito do trabalho, às vezes, não faz lei entre as partes. O que está previsto em contrato não é 100% válido, 100% relevante. Tá? Beleza. Aqui, por exemplo, né, ninguém pode se valer da própria torpeza, né, um princípio também de direito, né. Lá no direito penal, por exemplo, nós temos uma excludente, né, do estado de necessidade. Então, se você está num estado de necessidade, uma situação que exige é, sacrificar um direito de alguém, né, por exemplo, em detrimento de outro, você pode acabar sacrificando esse direito. Então, digamos que você está lá na sala de aula, né, e entra um leão dentro da sala de aula e você pega um colega para se salvar e joga na boca do leão. Era ele ou você, o leão ia matar, né, e devorar alguém. E você escolhe salvar a sua própria vida em detrimento da do colega. Você está em estado de necessidade, né? Você não vai ter cometido ali crime de homicídio, né? Porque a lei ela te dá essa proteção. Tá? Agora, como o princípio, né, é de que ninguém pode se valer da própria torpeza, tá, da própria maldade, você não pode, por exemplo, né, soltar o leão, né, você leva o leão, solta ele, e daí joga alguém na boca dele para se salvar. Né, você deu causa àquele acidente, aquele incidente. Né? Mesma coisa no incêndio, por exemplo. Se você precisa escolher entre se salvar e salvar outra pessoa do incêndio, e você escolhe se salvar, você não comete nenhum tipo de crime. Agora, se você iniciou o incêndio, né, você estaria se valendo da própria torpeza, da própria maldade para conseguir se salvar.
né, acabar causando aí dano para alguém. Aí tem uma decisão aqui, pessoal, que eu trago, tá? Não vou ler a decisão inteira, porque não tem necessidade, mas nesse caso aqui, é um caso de direito do consumidor, alguém solicitou lá, comprou uma cozinha sob medida, tá? E aí alegou que veio com defeito e queria desfazer o negócio. Falou, olha, eu comprei a cozinha, veio toda estragada, sei lá qual que foi o problema, mas queria indenização por danos morais, tá? E aí explica lá, tá? O pessoal entrou com a ação porque eles gostariam que a cozinha que eles compraram fosse entregue e, né, estivesse toda em conformidade, né, toda correta, para passar um período do Natal com a cozinha nova. E aí entraram com a ação, porque tinha partes com defeito, às vezes móveis, né, vem com algum problema lá. E aí a justiça entendeu que, né, que eles não deram para a empresa a oportunidade de substituir as peças, de realizar, né, o reparo, tá? Então, entra em contato, né, com o fornecedor, fala, olha, minha cozinha veio com defeito, aqui e ali precisa consertar. Daí eles vão falar, não, tudo bem, então nós vamos, né, vamos efetuar o reparo, né, tá na garantia ainda, etc. Beleza. Mas nesse caso não, nesse caso nem tentaram, né, entrar em contato lá com ou com a marcenaria, né, para pedir o reparo, ingressaram com a ação pedindo indenização diretamente, né? A justiça entendeu que eles tentaram se valer da própria torpeza, né? A ideia de que, poxa, eu vou fazer o pedido, se vier errado, eu já processo, né? Quase fica torcendo para vir errado, para vencer a ação, tá? Esse slide aqui está duplicado. Então, isso não pode ocorrer, tá, pessoal? Porque o princípio que vigora é o da boa-fé, né? Então, se você recebeu algum produto defeituoso, você tem que dar, pelo menos, né, a ciência lá para o seu fornecedor, e eles vão ter que agir aí dentro de um prazo, tá? Eles têm 30 dias, por exemplo, aí no direito do consumidor para reparar eventuais vícios, eventuais defeitos que existam no produto ou no serviço prestado, tá? Então, cuidado, né? Beleza. No direito do trabalho, né? Então, diretamente aqui no direito do trabalho. Claro que todos os outros princípios que nós já vimos também se aplicam aqui, né? O princípio da justiça, o princípio da isonomia, todos aqueles lá, né? Segurança jurídica que nós vimos no começo do semestre também valem aqui para o direito do trabalho, tá? São princípios gerais de direito, que não vão valer aqui, são aqueles princípios tributários, né? Porque nós estamos falando de direito do trabalho, não estamos lidando com tributo mais. Quais são eles? Né? Princípio protetivo, então o princípio da proteção, princípio da irrenunciabilidade de direitos, esse aqui é interessante, importante. Princípio da continuidade da relação de emprego, assim, bem simples, já vamos falar. E primazia da realidade, que é um muito importante, que muita gente não sabe como funciona um contrato de trabalho, como que é a dinâmica do direito do trabalho no Brasil, tá? E esse princípio da primazia da realidade aqui, ele dá toda uma especialidade aqui para o direito do trabalho, né? Torna ele diferente dos outros ramos do direito, tá? Aqui, pessoal, né? Então, o princípio protetivo. Né? O empregado, pessoal, ele é sempre visto como parte mais fraca no contrato de trabalho, porque o empregador, ele faz a proposta de emprego, tá? E a não ser que seja um cargo, né, de alto escalão que esteja sendo oferecido para o empregado, ele não consegue discutir as cláusulas, né? Mesmo quando foi vendida lá a reforma trabalhista como algo muito positivo para o empregado, né, isso não condiz com a realidade. Falando que a partir dali o empregado poderia, né, negociar com o empregador, etc. Mas vejam que na prática isso não funciona, né? A grande maioria dos contratos de trabalho é pegar ou largar.
né? Ele te oferece o horário de trabalho, o valor do salário. Você pode, né? Não é que você não possa tentar negociar, mas é muito difícil, né? Às vezes aí a demanda por empregos é muito alta, o empregador ele tem opções de sobra, então ele oferece ali as condições e você ou aceita ou não aceita. E essas são as opções que você tem, tá? Então, para a gente equilibrar, né, a legislação, ou para a gente equilibrar essa relação jurídica, o empregado ele é protegido, tá? Protegido pela legislação. Então, como ele é hipossuficiente, nós damos para ele uma proteção diferente. Lembra do princípio da isonomia, direitos desiguais para pessoas desiguais. Tá? Esse princípio ele meio que se subdivide, né, em 3 subprincípios. Tá? Então, o indúbio pro operário, a aplicação da norma sempre mais favorável ao empregado e a condição mais benéfica ao empregado. Tá? Sempre temos que nos pautar por essa ideia. Vocês aí, futuros empregadores, né, ou talvez empregados ou já empregados, saibam disso, né? A legislação do trabalho protege vocês neste sentido. Tá? Então, vejam lá. O primeiro exemplo do princípio protetivo que se divide nesse aqui. Indúbio pro operário. Como lá no direito penal nós temos indúbio pro réu. Né? O que é isso? Indúbio, na dúvida, pró, a favor do operário. Então, na dúvida, nós vamos interpretar a lei, interpretar a norma, né? Ou até criar as normas a favor do operário. Tá? Na dúvida, que é o que eu coloco, né? O questionamento. Na dúvida, analisamos quem detém o ônus da prova. Quem deve provar o que foi alegado? Tá? No direito comum, né? Sem falar aí nesses ramos especializados do direito, quem deve provar aquilo que alega, tá? é quem alegou. Né? Então, se você alega um fato, você tem que provar aquilo que você está dizendo. Diz a lei assim, né? Aquele que alega fato constitutivo do seu direito detém o ônus de prová-lo. Né? Então, se você está dizendo que tem direito a alguma coisa, você tem que me provar que você tem esse direito. Agora, no direito do trabalho, muitas vezes, se inverte essa obrigação. Né? O empregador é acusado, né? O empregado vai lá e faz uma alegação, e quem tem que fazer essa prova não é o empregado, é o empregador. Tá? Então, por exemplo, né, controle de jornada de trabalho. Né? Então, o empregado vai lá trabalhar. A jornada de trabalho dele é de 8 horas diárias. Ele trabalha 10 horas diárias. Né? O empregador pede para ele, inclusive, a hora que bate 8 horas de trabalho, ir lá, bater o cartão ponto, né? E voltar a trabalhar. Fala, não, bate lá o ponto e volta para o trabalho. E não paga essas horas extras. O empregado, quando ele vai à Justiça do Trabalho, né, ele alega, né, este fato, né, e fala, olha, eu trabalhava mais de 8 horas por dia, só que o empregador mandava eu bater o cartão ponto lá antes, né, ele batia o ponto antes do horário que eu saía efetivamente da empresa. E aí, vejo, o juiz vai pedir para o empregador trazer os cartões ponto, tá? Isso é uma obrigação que só cabe em empresas que tenham 10 ou mais funcionários, tá? Então, se tiver menos do que 10, não é obrigação do empregador manter registro ponto, tá? Então, aí o empregado ele tem que ser mais cauteloso ainda, né? Porque aí a prova terá que ser feita via testemunha, né? Ou o empregado documenta isso de alguma forma, tá? Às vezes não tem, por exemplo, controle de cartão ponto, mas tem horário de login, né? Login e logoff no seu sistema lá, por exemplo. Tá? Às vezes isso você consegue, né? Algum log, ou você já se prepara com alguma prova documental nesse sentido, extraída desses
sistemas, né? Mas, em regra geral, tá? Com mais de 10 funcionários, o ônus desta prova, quem tem que provar não trabalhava, não fazia essas horas extras, é o empregador. Não é à toa, né, que quando tem um pedido desse, né, de horas extras, o juiz ele já determina, né, no começo do processo, para o empregador, traga os cartões ponto. Tá? O empregador tem que juntar essa prova no processo e demonstrar que o empregado não fazia essas horas extras. E aí, geralmente, né, às vezes o empregador não tem ponto, né, e aí ele junta um ponto falso, né, isso tem que ser impugnado. É bom sempre ter, né, uma testemunha nesse sentido, se preparar para esse tipo de prova, tá? Mas mesmo assim, né, a gente dá uma proteção pro empregado. Né? Fica um pouco mais fácil para ele conseguir fazer essa prova. Se não existisse essa regra, ele teria sempre que provar de qualquer maneira aquilo que ele está alegando. Tá? Então, essa é uma das facilidades aí dada para o empregado. Tá? Aqui uma explicação pelo slide, eu não vou ficar me atendo muito no texto, né, porque isso vocês podem ler depois. Com relação à condição mais benéfica ao trabalhador, aquelas vantagens que já foram conquistadas pelo trabalhador não podem ser modificadas para pior. Tá? Então, vejam, né, o empregador ele passa a fornecer alguma benesse, é o que nós falamos de direito adquirido, né? Passa a oferecer algo a mais para o empregado. Né? Aí, com o passar do tempo, ele corta aquele benefício, né? Corta alguma benesse que ele estava oferecendo. Aquilo que o empregado já conquistou não deve ser modificado para pior, mas calma, tá? Pode ser, às vezes, pode. Quando? Quando existir acordo ou convenção coletiva de trabalho nesse sentido, tá? Então, lembrem lá, né, que depois da reforma trabalhista, nós falamos lá sobre o negociado, sobre o legislado, né? Então, o que é decidido lá em sede de acordo ou convenção coletiva, em uma boa gama, né, de situações, ela pode prever piora nas condições do trabalho para o empregado, tá? Então, com base nisso, a gente fala, né? Isso aqui não é absoluto, tá? Pode ser relativizado nesse sentido, mas depende de acordo ou convenção de trabalho. Por isso que eu falava, né, que há uma importância nos sindicatos, né, dos empregados, nesses órgãos que representam os empregados e os empregadores também. Né? Quanto mais forte o sindicato, mais poderosa é a sua capacidade de negociar, né, e evitar esse tipo de problema. Tá? Veja lá, temos a súmula, né, do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 51, que diz: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores, tá faltando um acento aqui, admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Então, vejam, os novos empregados, aqueles que ingressarem nos quadros lá da empresa, depois da mudança do regulamento, aí tudo bem, não precisam, não vão manter aquele direito conquistado pelos outros empregados que já estavam, mas aqueles que já estavam na empresa não poderão ter as suas condições mais benéficas, tá, removidas, retiradas. Tá? Aqui, pessoal, né? Faltou só falar desse aqui. Também, né, com relação às normas a serem aplicadas, se tem um conflito entre normas, né? Por exemplo, o regulamento da empresa diz uma coisa e a lei trabalhista diz outra. Né? E quando você é dispensado, o empregador ele resolve usar a lei trabalhista, porque no regulamento interno lá da empresa, por exemplo, previa direitos maiores para você empregado.
Daí ele fala, agora que eu fiz a rescisão também, eu não vou dar para ele esse valor de horas extras que era a política interna da empresa. Vou dar o valor de horas extras que está na lei, que é 50%, por exemplo, né? O adicional é de 50% sobre a hora extra trabalhada. Ele não pode, tá? Porque se existem várias normas que se aplicam a este empregado, vale a norma mais benéfica ao trabalhador, tá? Por exemplo, em convenção coletiva, né, é bem óbvio, mas ainda assim, né, tem gente que não sabe disso, né? Então, se a sua convenção coletiva, né, lá do seu sindicato, que atende a sua categoria, fala que as horas extras são pagas com 70% de adicional sobre essa hora normal, né, e a legislação fala em 50%, o empregador tem que respeitar a norma mais benéfica, tá, que é a de 70% do valor da hora. Então, também mais um princípio que deve ser atendido pelos empregadores. Tá? Próximo, irrenunciabilidade de direitos. Tá? Então, em regra, pessoal, né, o empregado ele não pode, quer dizer, não é nem não pode, ele pode tentar, mas ele não consegue abrir mão de direitos. Tá? Ele não pode. Então, por exemplo, mesmo que aquele empregado, né, ele queira abrir mão das suas férias, tá? Ele não pode, o ato não tem validade, tá? É, você fala, não, eu não, tudo bem, eu preciso de emprego, né? Se você chega a trabalhar em algum lugar, o empregador fala, olha, mas eu não consigo te pagar férias, ou eu não consigo te pagar horas extras, mas às vezes tem que ficar um pouquinho mais aqui, tudo bem, você concorda com isso? Te dá um contrato para você assinar, né? E você reconhece com 10 testemunhas, né? Filmado, gravado, dizendo, né, não, eu, fulano de tal, abro mão, renuncio do meu direito às horas extras, não interessa, tá? É inválida essa renúncia de direitos. Você não consegue renunciar direitos trabalhistas, tá? Então, claro, durante o curso do contrato de trabalho, né, você pode não receber essas horas, mas depois, né, se você quiser receber, tá? Porque é claro que daí vai depender de você na realidade, né, no fato, ali, no dia a dia, você não recebe esse valor. E se você, depois que for dispensado ou deixar esse emprego, por exemplo, não quiser também receber, fala, não, uma questão de honra, eu contratei assim como meu empregador, então eu não vou reclamar. Tudo bem, aí você não vai receber esse valor. Agora, se você ingressar com uma ação lá pedindo reconhecimento desses direitos trabalhistas, mesmo que o empregador vá lá e mostre esse documento com 10 testemunhas assinado que você abriu mão do seu 13º, das suas férias, das suas horas extras, tem você gravado, né, afirmando que não queria receber esses valores, etc., mesmo assim, a lei trabalhista vai ser aplicada, tá? Porque você não consegue renunciar esses direitos. Tá? Lá na Justiça do Trabalho, tudo bem, né? Você pode abrir mão desses pedidos. Tá? Então, veja, né? Chega lá na hora, no processo, você fala, não, tudo bem, eu desisto das horas extras, não quero receber horas extras, tá? Aí você está renunciando perante a justiça, tá? Agora, se você nada falar, tá? Esses direitos todos são garantidos, tá? Até porque, né, pessoal, você pode fazer acordo lá na Justiça do Trabalho, você é despedido, você é feita sua rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. E aí você tem lá para receber férias, 13º, várias horas extras que não foram pagas, etc. Você ingressa com uma ação trabalhista e o valor da causa lá é, sei lá, 80 mil reais. E aí você crente, né, que tem direito a esse valor, chega no dia da audiência, o empregador fala, olha, né, eu posso te pagar aqui 50 mil à vista, né, para você abrir mão do resto dos pedidos, né? Ou, na verdade, ele nem vai falar para abrir mão, né? É para fazer um acordo. Olha, o processo acaba aqui, não precisa julgar, não precisa ter prova, né? Produzir prova, ouvir testemunha, nada. Tá? Já acaba aqui. Aí você fala, bom, eu tenho direito a 80, mas, né, em vista de tempo, etc., já resolvi isso aqui e aqui, você aceita os 50 mil. Você não está renunciando direitos, né, de maneira direta. Você está realizando um acordo, e isso é possível.
tá? E aí, quando o juiz homologar esse acordo, tá? Ele homologa essa decisão, aí você realmente, entre aspas, né, perde esses direitos, mas é porque você já fez um acordo e ele foi homologado pela justiça, tá? Agora, se você fizer um acordo, né, por fora, né, aquele acordo que você faz quando você vai ser despedido, às vezes com o empregador, e ele, né, e abre mão de um monte de coisa lá, né? Fala, não, tá, tudo bem, eu aceito. Aí você faz esse acordo e ele realmente, vocês fazem um contrato, inclusive, né? Não foi reconhecido pela justiça esse acordo, pessoal, ele não vai ter validade, tá? Se ficou faltando pagar alguma coisa, etc., ainda você pode ir até a Justiça do Trabalho reclamar esses direitos. Então, aqui, né, para quem pensa em ser empregador e pensa, poxa, isso é uma sacanagem, etc., tá? É como a legislação está posta para nós. Então, você, enquanto empregador, vai ter que tomar essas precauções, tá? Ver se, às vezes, você faz um cálculo do risco. Vou tentar fazer o acordo com esse empregado que eu acho que ele vai cumprir, né? E só que você tem que estar sempre preparado para caso ele ingresse lá na Justiça do Trabalho, que sempre pode acontecer, tá? E você que pretende ser empregado, você também tem que conhecer disso, né, para saber que eventualmente você ainda tem saída, você ainda tem como recuperar esses valores, né? Porque às vezes lá na dispensa, né, na hora que você está saindo da empresa, você se sente um pouquinho pressionado e acaba cedendo, né? Fala, mas se ele não vai me dispensar se não for desse jeito, né, e não me pagar essas coisas, aí eu não sei se eu quero sair, mas eu não quero mais ficar na empresa. Aí você acaba fazendo aquele acordo só para poder se ver livre lá. E aí depois você ainda pode ingressar lá na Justiça do Trabalho, requerer essas indenizações. Bacana, né? Alguns direitos são indisponíveis, tá? Quando a gente fala indisponível, é que você não pode dispor deles, você não pode abrir mão deles, só que de maneira absoluta, tá? É impossível abrir mão disso aqui, tá? Que são com relação à medicina e segurança do trabalho, tá? Tudo aquilo que pode causar prejuízo, né, físico, tá? É absolutamente indisponível. Você não tem como abrir mão, tá? Depois tem que dar uma olhada lá no artigo 486 da CLT. O princípio da continuidade da relação do emprego, que diz que, né, o contrato de trabalho, ele, em regra, são por prazos indeterminados, né? Então, veja, quando você é contratado, né, passado o período de experiência, que hoje, né, geralmente se tem lá o período de experiência, o período de experiência, obviamente, é um contrato por prazo determinado, então, o prazo máximo de 90 dias, né, que é prorrogável aí uma vez dentro dos 90 dias, o pessoal às vezes confunde pelo texto que a lei traz, né, porque ele diz assim, que o prazo máximo do contrato de experiência é de 90 dias, prorrogáveis, tá? Vejam, é prorrogável dentro dos 90 dias. Por isso, o contrato de experiência geralmente vem lá na carteira de trabalho, né, que é onde eles anotam o prazo, o período de experiência, está escrito lá, prorrogável a 45 dias, prorrogáveis por mais 45, porque são prorrogáveis dentro dos 90. Tá? Às vezes, alguns empregadores cometem o erro de entender que são 90 dias prorrogáveis por mais 90. Tá? E não, são 90 dias no máximo. Tá? E esses contratos com prazo determinado, eles são exceções à regra. A regra é que o contrato não tenha prazo. Por quê? Pelo princípio da continuidade da relação do emprego. Você quer que esse empregado ele continue, né, sempre prestando serviço, sempre empregado, produzindo, né, para o seu empregador lá, cedendo a sua mão de obra e, né, enquanto isso, para o empregador, a geração de riquezas e, ao mesmo tempo, né, fomentando a economia, mantendo as pessoas empregadas, isso faz com que a economia nesse sistema capitalista funcione, né? Então, a ideia é que os contratos, né, de trabalho, eles são, em regra, tá, sem prazo para terminar.
Inclusive, quando algumas regras nesses contratos que têm prazo não são atendidas, não são respeitadas, a penalidade que se aplica é considerar que é um contrato por prazo indeterminado. Tá? Que aí o empregado ele vai deter alguns outros direitos. Tá? Então vejam, né, num contrato por prazo determinado, não faz sentido você ter que arcar com aviso prévio, por exemplo. Tá? Porque o aviso prévio é aquele prazo que o empregado ou o empregador tem, né, para se adequar. Né? Então fala, olha, você vai ser dispensado. Está aqui seu aviso prévio, você tem 30 dias para já ir agilizando e procurar uma nova atividade. Né? E para o empregador também, né, é dado lá o aviso prévio para ele arrumar um novo empregado. Tá? Mas vejam, isso só é válido num contrato por prazo indeterminado, porque você não sabe quando esse contrato vai terminar. No contrato por prazo determinado, não. Né? No contrato por prazo determinado, você sabe, né, que você vai parar de trabalhar no determinado período de tempo. Então, enquanto você está, por exemplo, em experiência, né, não é devido o aviso prévio, né, porque esse contrato ele tem prazo para acabar. Você tem que estar preparado, né, para num prazo de 45 dias, ou quando prorrogar por outros 45 dias, que você não vai manter aquele trabalho, aquele emprego. Então, por isso, nos contratos por prazo determinado, não é devido aviso prévio. Você já sabe quando ele vai encerrar. Então, não faria sentido. Né? Mas a regra, tá, é que a regra é que o contrato de trabalho ele é, tá, por prazo indeterminado. Você não sabe quando você vai ser dispensado, não tem um prazo para acabar. Tá? Bacana. Aqui, um exemplo, súmula 212 do TST diz o quê? O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados, né, a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, se o empregado, né, aqui estamos falando da justa causa. Então, vejam, de quem que é o ônus de comprovar aí o término do contrato de trabalho nesse sentido? É do empregador, tá? Mas vejam, né? Na grande maioria das vezes que você tiver dúvida, de quem será que é a prova? De quem será que tem que mostrar isso, fazer isso, né? A grande maioria das vezes é o empregador, tá? Dado aí o princípio, mas calma que não é sempre, tá? Mas a grande maioria das vezes é do empregador, tá? Exemplo, aqui. Previsão de estabilidade ou garantia de emprego. Há uma suspensão no contrato de trabalho em caso de afastamento do empregado, mantendo assim o posto de trabalho. A mudança na estrutura e propriedade da empresa não altera o contrato de trabalho. Então vejam, né? Aquilo que o empregador tem que comprovar, né, quando ele faz a dispensa do empregado, que não havia estabilidade ou garantia de emprego. Tá? A estabilidade hoje ela já não existe mais, né, bem dizer. A estabilidade é aquela em que o empregado ele detém o direito ao emprego para sempre. Tá? E é uma modalidade que não ocorre mais. Hoje o que nós temos é garantia de emprego. Tá? A justiça tende a chamar, né, essas garantias de emprego de estabilidade provisória. Né? Então vejam, a gestante, né, ela tem provisória. Né? O membro da CIPA, o cipeiro, ele também tem, sim, não é estabilidade, porque a estabilidade ela não tem fim. Né? Então não tem como a estabilidade ser provisória. Ou é estável ou é instável. Tá? E a garantia de emprego, né, ela não é para sempre, ela é pelo período. Né? Então, para a gestante lá, né, a garantia de emprego se dá pelos 9 meses da gestação, mais, né, aqueles 5 meses pós o nascimento, né, da criança,
que é garantido o emprego da gestante. Passou esse prazo, né, ela pode ser dispensada normalmente. Logo, né, ela não é estável, ela tem uma garantia provisória, tá? Uma garantia de emprego, tá? Naquele período. Tá? Beleza. E aí, por último, né, o último princípio aqui, que eu queria falar para vocês, que é muito importante, tá? Que é o da primazia da realidade. Princípio da primazia da realidade sobre a forma, isso que eu quero colocar aqui. Sobre a forma, tá? O que diz lá? Aqui está a citação, né? Fatos prevalecem sobre a forma. A essência se sobrepõe à aparência. Ah, lembra da natureza jurídica, quando eu falava para vocês que no direito você tem que olhar para o negócio, né? E tem que analisar a natureza daquela relação, a natureza daquela coisa que você está olhando. Então, se você olha para o bicho lá e ele tem 4 patas, ele muge, ele dá leite, tem pelo, tem chifre, né? Você sabe que aquilo é uma vaca. Você não vai, né, mesmo pegando um contrato, um documento, né, o presidente da república, ou sei lá quem, né, o arquebispo vem e fale para você que aquilo é um castor, né, você sabe, né, que na essência aquilo ali não é um castor, aquilo ali é uma vaca. Tá? No direito isso funciona assim, e no direito do trabalho muito mais, porque tem um princípio específico que vai nortear essas questões. Tá? Porque o que vale aqui é a realidade e não, tá, a forma. Quando a gente fala em forma, né, a gente fala em formalidade, forma, estamos falando dos contratos, aquilo que é previsto, né, tanto por escrito quanto expressamente, apenas, né, verbalmente, por exemplo, que eles não terão validade sobre a realidade. Tá? Então, assim como eu falei, né, o empregado vai lá, trabalha as 8 horas diárias e o empregador manda ele bater o cartão ponto e voltar a trabalhar. Né? Então, ele termina lá o turno dele de 8 horas, bate o cartão ponto e volta a trabalhar. Chega lá na Justiça do Trabalho, o empregado pede lá a indenização das suas horas extras não pagas. O empregador junta os cartões ponto, fala, não, tá aqui, excelência. Né? Ele trabalhava 8 horas diárias, tá conforme os cartões ponto, tá aqui, batido certinho. E aí o empregado leva uma testemunha, né? Fala, olha, não, né, o juiz vai perguntar, o advogado vai perguntar, fala, quanto tempo você trabalhava por dia? Era comum vocês saírem mais tarde? Era comum fazer horas extras? O empregador mandava vocês baterem o ponto lá depois de terminado o horário normal, né? A jornada comum. Vocês iam lá, batiam o ponto e voltavam a trabalhar, e a testemunha pode confirmar. Né? Vai lá, 2 testemunhas confirmam, fala, olha, é verdade, não, ele fazia a gente bater o ponto e voltar a trabalhar. Ah, e quanto em média vocês trabalhavam mais por dia? Ah, chegava a dar 2, 3, às vezes até 4 horas. E aí, veja, nós temos que enfrentar uma prova documental, que são os recibos lá, os canhotinhos lá do cartão ponto, e a prova testemunhal, né, o que disse a testemunha. Nesse caso, pessoal, tá, o juiz, ele pode, muito provavelmente vai decidir com base na prova testemunhal, porque o que vale não é a aparência daquilo que está sendo colocado ali, né? Não é a forma, não é o documento. O que vale é a realidade, é o que acontece no dia a dia. Tá? Então, então como é que o empregador faz para se precaver? Né? Em tese, né, anda dentro da norma. Se ele está explorando, né, horário de trabalho extraordinário de empregados, né, ele está enriquecendo as custas desse trabalho. Logo, ele deve remunerar o trabalho prestado. Tá? Aí não é uma questão de se precaver juridicamente, né, etc. O empregador também pode
levar outras testemunhas, né? Falar, não, inclusive tem testemunhas aqui, né? E vai levar seus empregados lá para testemunhar. E os empregados vão falar, não, a gente não faz hora extra. Não bate ponto e volta a trabalhar, não. Isso não acontece. Né? Claro, mas veja, né? Eles têm muito mais comprometimento ali com o empregador, né? Numa audiência dessa. É uma prova, né? Por mais que seja uma testemunha, é uma prova consideravelmente mais fraca. Por isso, né, temos aí o princípio protetivo, né, a interpretação das normas de forma mais benéfica ao empregado, etc. Porque senão seria muito fácil burlar a legislação trabalhista. Né? Você, como empregador, espera que o empregado que você leve testemunhar lá, vá falar alguma coisa diferente daquilo que você determina? Né? Ele é obrigado, o juiz compromissa ele a dizer a verdade, etc. Mas sabemos, né? A pessoa teme pelo emprego, às vezes aquele emprego é aquilo que possibilita o sustento da sua família, etc. A pessoa não vai jogar isso fora, tá? Então, veja, o contrato de trabalho, pessoal, por mais que exista um contrato por escrito, com todas as cláusulas previstas, etc., ele ainda assim, tá, não terá tanta validade quanto a realidade. Tá? O que vale é a realidade e não a forma. Tá? O contrato, dizem, né, que o contrato de trabalho ele vai se escrevendo todos os dias. Né? No dia a dia, o contrato de trabalho vai se escrevendo, vai sendo escrito por aquilo que está acontecendo dentro da relação de emprego, dentro do seu emprego lá. Beleza. Com relação a princípios, pessoal, né? Direito do trabalho é isso que eu queria passar para vocês, tá? Vamos falar agora de contrato um pouquinho. Eu não estou conseguindo compartilhar o slide direto. Deixa eu ver. Vou tentar fazer o seguinte. Não está aparecendo a opção para eu compartilhar PowerPoint, então vou ter que colocar aqui. Contrato de trabalho, pessoal. Então, pegando esses princípios, tá? Sempre vamos interpretar tudo relacionado ao direito do trabalho com base nesses princípios. Vamos ver se aparece para vocês aí. Tá errada a data ali, só estou me aproveitando dos slides, tá, pessoal, da disciplina de direito do trabalho, mas não tem nada de diferente. Depois, antes de subir lá para vocês no link do Drive, eu arrumo isso aqui sem problemas. Beleza. Então, contrato de trabalho. Tá? A parte do direito do trabalho que vai estudar, né, essa relação de emprego, o vínculo empregatício, é o ramo do direito individual do trabalho. Nós temos, de outro lado, o direito coletivo do trabalho. O direito coletivo do trabalho vai estudar, obviamente, as relações coletivas de trabalho, ou seja, né, o funcionamento dos sindicatos, né, como que se regulamenta a greve, por exemplo, então, sindicatos de empregados, de empregadores, as negociações coletivas de trabalho, né, então o acordo coletivo, a convenção coletiva, vai falar de centrais sindicais, vai falar também dos dissídios coletivos de trabalho, então aquelas situações que a gente vê, né? Os funcionários da empresa daquela categoria profissional estão demandando um aumento de tantos por cento, a empresa está oferecendo um aumento de tantos por cento, e eles não chegam num consenso, não tem o que fazer, aí tem que ingressar com uma ação lá na Justiça do Trabalho, chama dissídio coletivo, e a Justiça vai mediar esse acordo, essa negociação, e depois, se não tiver acordo entre eles, a Justiça mesmo determina, tá, qual vai ser a negociação. A própria Justiça, o próprio Poder Judiciário vai definir para a gente lá
esse acordo. E essa parte é estudada pelo direito coletivo do trabalho. O direito individual do trabalho, obviamente, lida, então, com essas questões que dizem respeito a pessoas, né, indivíduos. Não abrange o todo, a coletividade. Tá? Legal. Dentro do direito do trabalho, pessoal, né, os contratos, eles são relativizados. Né? A gente precisa analisar quais são as regras que são aplicáveis nesses contratos. Tá? Dentro do estudo de contrato de trabalho, a gente vai estudar, né, as modalidades de contrato de trabalho, as transformações que podem ocorrer nele, a extinção, tá, do contrato de trabalho, então as rescisões, né, temos lá aquelas que todo mundo conhece, pedido de demissão, dispensa sem justa causa, dispensa por justa causa. Né? Com a reforma trabalhista foi adicionado aí aquela rescisão bilateral, né? Aquele acordo que é feito entre empregado e empregador, em que são pagas metade das verbas trabalhistas, né? Faz aquele acordo para ser dispensado. E também uma que a maioria das pessoas não conhece, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Tá? Então, é uma modalidade em que o empregado dá justa causa ao empregador, tá? Por faltas que o empregador esteja cometendo lá durante o contrato de trabalho. Tá? A origem do contrato de trabalho disse que começou lá, né, com o Código Civil de 16, lá no direito civil, tá? E chamávamos de locação de serviços. Vejam, né, eu emprestava, pegava serviços de alguém e pagava por eles. Então, locava serviços das pessoas. E esse nome, contrato de trabalho, ele só veio a existir a partir de 1935 lá. Na Lei 62, tá? Olha só, faz um bom tempo, tá? Temos que diferenciar uma coisa, então eu estou pulando alguns slides aqui, pessoal, que depois vocês podem ler, mas é mais para a gente dar o grosso aqui da informação mesmo. Tá? Temos que diferenciar, tá, duas coisas que são importantes, que são as relações de emprego para as relações de trabalho. Tá? Então, o trabalho, pessoal, ele é um gênero, tá? Ele é o geral, da qual o emprego é uma espécie. Tá? Quando a gente fala em relação de emprego, nós estamos falando que existe vínculo de emprego. E quando nós estamos falando em relação de emprego, nós estamos falando que o que é aplicado nesses contratos é a lei trabalhista, é a legislação do trabalho. Então, só o empregado tem direito a aquelas verbas rescisórias, por exemplo, aquelas verbas trabalhistas. Então, o empregado é quem tem direito a férias, 13º, recolhimento de fundo de garantia, todos aqueles direitos que são previstos, tá? Lá no artigo 7º da Constituição Federal, na CLT e na legislação avulsa trabalhista. Quem detém relação de trabalho, não. Tá? Então, não quer dizer que a pessoa não é trabalhadora, por exemplo, mas nem todo trabalhador ele é empregado. Tá? Tem diferença. Então, por exemplo, trabalho autônomo, né, aquele trabalho que é prestado sem subordinação, né, então você faz o teu horário, você trabalha a hora que você bem entende. Às vezes, tem alguém por detrás ali, né? Mas você não tem subordinação, você não precisa prestar contas para essa pessoa, você não tem um horário determinado a seguir, não há controle, né, do seu trabalho, mesmo que você preste serviço para alguém. Então, vejam lá, né, você passa a vender produtos da Natura, né, que é a representação comercial. Você é um trabalhador, tá? Mas você é um trabalhador autônomo. Né? Você não tem que cumprir requisitos de subordinação. Né? Ninguém fala para você como trabalhar. Né? Eles te dão, às vezes, alguma orientação de como seria melhor vender, de como seria bom fazer as coisas, mas você tem liberdade e autonomia. Logo, você não tem relação de emprego. O trabalho autônomo falta
a subordinação, tá? O trabalho eventual, por exemplo, né? Então, você só vai prestar serviços quando algo acontece, quando algum evento acontece, tá? E quando fala evento, não pensem, né, em festa, questões sociais, não, tá? O evento é qualquer situação que ocorre que demande lá alguma atenção. Então, por exemplo, né, o encanador que vai prestar serviços num condomínio, por exemplo, sempre que há algum problema com o encanamento, tá? Veja, né, ele trabalha de forma eventual. Mesmo que o cano estrague, né, 7 dias por semana, né, então todo dia estraga aquele bendito cano e o encanador vai lá realizar um reparo, realizar um serviço, não é porque ele está prestando serviço todos os dias que ele vai prestar serviços considerados de forma contínua, porque depende de um evento. Se não arrebenta o cano, se não estraga o encanamento, ele não vai prestar serviço. Tá? Ao mesmo tempo, tá, que para reconhecer que ele não é eventual, às vezes o empregado pode trabalhar um dia da semana. Tá? Então, digamos que eu desse só essa aula para vocês aqui, né? Só desse essa disciplina na segunda-feira de manhã. Ainda assim, eu presto serviços para a instituição, para a faculdade, de maneira contínua. Porque é previsível que eu estarei aqui toda segunda-feira, dando esta aula. Ah, professor, mas é 1 hora e 40 por dia, uma vez na semana. Ainda assim pode ser considerado não eventual? Pode ser considerado contínuo esse trabalho, para fim de considerar relação de emprego e não relação de trabalho? Sim. Tá? A única exceção a isso, né, é a da doméstica, lá do empregado doméstico, previsto lá na Lei 150, agora me foge o ano, mas que tem um requisito mínimo de dias, né? Então, o empregado doméstico, para ser considerado empregado, ele tem que trabalhar mais de 2 vezes na semana, tá? E tem alguns outros requisitos, mas não vou entrar nesse assunto agora. Então, vejam, tá? Nem todo trabalho é protegido pela legislação trabalhista. O que é protegido é o emprego, tá? Beleza. Isso para dizer o quê? Né? Que se vocês estiverem numa relação, né, de trabalho que falte algum dos requisitos do contrato de trabalho, você não estará abarcado pela legislação trabalhista, tá? Eu vou pular aqui vários slides, tá? Porque tem bastante teoria sobre isso, tá? Então fica depois a informação para vocês. Nós vamos lá para o slide número 18 agora, tá? Eu acho que vocês conseguem navegar aí pelo slide, né, durante a aula, mas nos slides anteriores eu falo um pouquinho por assim, onde se encaixa o contrato de trabalho, né? Será que ele é um tipo de locação de serviço mesmo? Será que é compra e venda de mão de obra? Será que ele é arrendamento, né? E aí vocês podem dar uma olhada depois, tá? Mas o que eu quero passar são os requisitos do contrato de trabalho. Então, pressupostos para esse contrato valer, tá? Para ser válido um contrato, tá, de trabalho. Vamos lá. Primeiro, tá? Temos que ter um agente capaz. Então, quem vai prestar o trabalho, o trabalhador, o empregado. Então, vejam, né? Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Então, às vezes eu falo aqui trabalhador, pessoal, mas eu estou me referindo a um empregado. Quando eu não estiver, aí eu vou informar vocês. Tá? Mas vamos usar empregado para facilitar. Então, toda pessoa que vai fazer parte de um vínculo de emprego, de um contrato de trabalho, deve ser agente capaz. Tá? Esse emprego, esse trabalho que a pessoa vai realizar, deve se pautar num objeto lícito, né, em algo legal, e esse contrato tem que ter forma prescrita, tá? Então tem que estar previsto na lei uma forma, como que esse contrato é redigido, tá? Quando a gente fala forma prescrita, é assim, poxa, tem que ter cabeçalho, né? Quase normas da BNT lá para trabalho acadêmico,
para existir o contrato, às vezes a lei prevê que precisa ter tantas testemunhas, tem que dizer o nome das partes, a qualificação delas, o que elas fazem, trabalham, tem que ter cláusula X, Y, Z. Tá? E para qualquer contrato ser válido, tá? Então tem que seguir a forma prescrita ou não proibida por lei. No contrato de trabalho a gente vai ver que isso aqui é bem facinho, tá? Porque a lei não faz previsão nenhuma de forma, tá? Então fica mais livre isso. Muito bem. Agente capaz, né? É o maior de 16 anos, tá? Então para o direito do trabalho, quem pode trabalhar é o maior de 16 anos, tá? Agora, essa pessoa que presta trabalho entre os 16, eu não estou falando de menor aprendiz aqui, tá? Estou falando de empregado, tá? O trabalhador aprendiz, ele é uma modalidade diferente de contrato, tá? Então, o maior de 16 anos e menor de 18 anos, ele pode sim ter vínculo de emprego, mas a Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 33, proíbe, tá? Alguns tipos de trabalho para esse menor de 18 anos e maior de 16. Então, ele não pode prestar trabalho noturno, nem perigoso, nem insalubre, tá? E do resto, né, ele pode trabalhar tranquilamente, sem problemas. Tá? E agora, se o menor de 16 anos prestar algum tipo de trabalho, esse contrato vai ser inválido? Né? Eu ia perguntar o que vocês acham. Só que, né, vou falar diretamente o entendimento, porque nosso tempo está esgotando rapidamente e nós temos apenas mais uma aula na semana que vem, antes das nossas provas, né? E eu quero concluir essa parte de contrato, tá? Se o menor de 16 anos presta serviço, trabalha, o que acontece com esse contrato hoje, né? Esse contrato, obviamente, é extinto, tá? Ele vai ter que parar de prestar serviço, vai ter que parar de trabalhar. Pagam-se as verbas devidas, né? Então, tudo aquilo que não foi pago, 13º, férias, etc., o saldo de salário, tudo aquilo que ficou pendente. E também, tá, gera anotação na carteira de trabalho desse período, né, prestado de serviço para fins de aposentadoria, né? Então, para fins lá de comprovar tempo de contribuição perante o INSS, esse contrato fica valendo. Mas, né, o emprego, né, é cessado, a pessoa não pode mais continuar trabalhando, tá? Então é protegido aí o menor. Beleza. Aqui tem uma ementa, né, de uma decisão, tá, da jurisprudência, tá? E aí aqui a juíza, o desembargador, no caso José Carlos, entendeu que, se existiu o contrato de trabalho, impõe-se assegurar a ele todos os direitos trabalhistas, tá? Então, aquele trabalho realizado pelos menores de 16 anos. Informo a vocês, tá? E essa decisão é de 2012, mas, né, tem decisões um pouco mais antigas aí que não entendiam isso, tá? Já que o trabalho era por menor de 16 anos e ele não era agente capaz, logo ele não preenchia um dos requisitos do contrato de trabalho, logo esse contrato de trabalho era nulo. Se o contrato é nulo, não gera efeito jurídico nenhum, né? E aí, falando do ponto de vista técnico-jurídico, está correto, né? Se não tem um requisito no contrato, o contrato é nulo, ele não pode gerar efeitos. Falando do ponto de vista, né, humano, né, a pessoa prestou serviço, trabalhou e não vai nem receber suas verbas rescisórias, etc., porque o contrato era nulo, né? Então, além de explorar a mão de obra infantil e ilegal, de maneira ilegal, né, o empregador ainda saía no lucro, né, porque não ia precisar pagar verbas trabalhistas para essa pessoa, acabou ficando considerado injusto, a jurisprudência já mudou nesse sentido. Professor, mas e a Maísa, que trabalhava lá no SBT, etc. Pessoal, para menores de 16 anos que querem prestar algum tipo de trabalho
ainda há a possibilidade de ingressar na Justiça do Trabalho e é oferecido lá todo um plano, né, há acompanhamento do Ministério Público para ver, né, se para essa criança ainda vai ser seguido lá, né, um planejamento escolar, ela tem que continuar matriculada e estudando, essas atividades de trabalho dela não podem interferir na vida e no desenvolvimento dela como criança ou adolescente, tá? Mas existe a possibilidade, só que aí depende de autorização judicial, tá? Não pode ser contratado de qualquer forma, de qualquer maneira, assim. Então, sim, existe a possibilidade, mas é exceção à regra, tá? Beleza. Objeto lícito, né? Então, vejam, pessoal, né? Aqui, né? Vocês não precisam se ater muito a essa tecnicidade, né? De diferenciar o que é trabalho proibido de trabalho ilícito, tá? Mas o trabalho proibido é aquele que é contrário, tá, a esses requisitos do contrato de trabalho. Então, o menor de 16 anos que trabalha, tá, o trabalho é proibido, tá? Ele não pode trabalhar, tá? Agora, o trabalho ilícito, tá, é aquele trabalho que envolve algum objeto ilícito, alguma coisa ilegal, tá? Então, você é contratado, por exemplo, para contrabandear armas, né, lá do Paraguai para o Brasil, né? Tem todos os requisitos do contrato de trabalho estão preenchidos. Mas o que que você faz? Eu sou motorista de transportador. O que que você transporta? Armas, né? De forma ilegal, né? Sem registro, sem nada, né? Veja, o objeto do seu contrato de trabalho é ilícito. Ele não vai gerar efeitos trabalhistas, tá? É um contrato nulo. Então, dependendo da gravidade aí do que é feito, o contrato não vale. Então, o aviãozinho lá, né? Vendedor de drogas, contratado pelo traficante, né? Preenche todos os requisitos do contrato de trabalho. Vale do contrato de trabalho? Não, objeto ilícito, tá? Agora, existem algumas exceções, né? Jogo do bicho, tá? Então existe um entendimento dividido na justiça, né? Fala, poxa, o jogo do bicho é um jogo de azar e jogos de azar são considerados ilícitos, né? A lei de contravenções penais, ela prevê lá como ilícito a exploração de jogos de azar. E aí, o jogo do bicho se enquadra nisso. Então, aquela pessoa, né, que trabalha naquela portinha do lado da lotérica, né, que faz, que é separado da loteria, mas tem ali o jogo do bicho. E aquela pessoa é funcionária, né, ela está prestando serviço, é um empregado que fica fazendo lá, né, as anotações, aqueles bloquinhos lá que você pega. Essa pessoa, né, o seu trabalho, quando ela for entrar lá na Justiça do Trabalho para reconhecer seu vínculo de emprego, pedir suas verbas trabalhistas, ela vai ou não ter reconhecido esse contrato de trabalho, né? O objeto, em tese, é ilícito, tá? Mas existe uma divisão aqui, tá, na jurisprudência. Parte da jurisprudência, parte da justiça entende que, apesar de ser contravenção penal, é algo aceito pela sociedade, né? Não é algo repudiado pela sociedade. Você perguntar para as pessoas, né, o que acha do tráfico de drogas, o que acha do tráfico internacional de armas, do tráfico de órgãos, né? Não tem uma aceitação social tão grande quanto o jogo do bicho, né? Se você pergunta para qualquer um sobre o jogo do bicho, a maioria das pessoas ela vai dizer para você que, ok, né? Não está causando mal para ninguém aí, sei lá, pode ser, pode ter, não tem, até jogam, né? Muita gente que eu conheço joga. Meu pai foi um, jogava muito, né? Hoje em dia já não joga mais, mas jogou muito no jogo do bicho. Então a justiça entende, poxa, já que é meio socialmente aceito isso, seria uma sacanagem não reconhecer esse contrato de trabalho, né? E não dar direitos, tá? Mas não é unânime isso. Então, aqui nós temos dois exemplos de decisões aqui, se eu não me engano. Uma que concede direito do trabalho para uma funcionária de jogo de bicho e outro que não concede, tá? Então tem essa divisão aí, tem que analisar
o caráter ilícito do que está sendo prestado de serviço. Tá? Então, se é algo leve, às vezes a justiça entende que sim, que tem direitos, às vezes entende que não. Aí a gente fica naquela corda bamba da segurança jurídica. Né? Na dúvida, né, se você tiver escolha, não trabalhe em algum lugar desses. Tá? Que mais? Cadê? Forma prescrita ou não. Ó, aqui temos várias características do contrato de trabalho, nós não vamos passar por essas aqui, tá? Não tem necessidade. Com relação, né, pessoal, ao último requisito aqui, é que não está no slide, porque geralmente eu falo lá, quando a gente fala nos 5 requisitos do contrato de trabalho, tá? Que é a forma prescrita ou não proibida em lei. Então, vemos que o contrato de trabalho tem que ter um agente capaz, ele deve ser maior de 18 anos, ou, se maior de 16, menor de 18, ainda pode ser empregado, mas não pode prestar serviço insalubre, nem noturno, nem perigoso. O menor de 16 anos não pode prestar nenhum tipo de serviço, a não ser que a justiça autorize. O objeto do contrato de trabalho tem que ser lícito, então eu não posso trabalhar com nada ilícito, senão não vai ser considerado contrato de trabalho. E por último, nós temos aqui uma previsão que o contrato de trabalho ele deve ter a forma prescrita ou não proibida por lei. Só que a lei não fala nada. Tá? A lei não diz como que o contrato tem que ser. A lei diz que o contrato de trabalho ele pode ser tácito ou expresso. Tá? Ou seja, você não precisa nem discutir. Quando a gente fala em contrato expresso, é aquele em que foi expressado, foi dito, foi conversado, no mínimo, mesmo que verbalmente, como que funcionaria esse vínculo. Então, eu, como empregador, chego para o empregado e falo, olha, tua jornada de trabalho vai ser de 8 horas, de tal horário a tal horário, você vai trabalhar de segunda a sábado, nesse posto de trabalho aqui, você vai fazer isso, isso e aquilo, você vai receber tanto, às vezes vai precisar fazer horas extras, eu pago essas horas extras, sem problema, tá? Contrato com a pessoa. Tá? Precisa ser escrito? Não, por quê? Porque a lei não prevê isso. A lei não fala que o contrato de trabalho tem que ser por escrito, tá? Em algumas ocasiões, vai ter que ser, tá? Lá nos contratos por prazo determinado, porque eles são exceções à regra. Agora, em via de regra, normalmente, comumente, o contrato de trabalho nem não precisa ser escrito e, inclusive, pessoal, ele não precisa nem ser combinado entre as partes. Tá? Então, o exemplo que geralmente eu uso de um contrato tácito, tá? Porque o contrato tácito é aquele que não tem previsão, não tem conversa. Simplesmente vai ocorrendo a situação e acaba se tornando um contrato. Por exemplo, um contrato de trabalho. Então, vejam lá, você, seu pai é dono de uma loja, né? E aí você vai para a escola, sei lá, tá com, mesmo trabalho infantil, tá? Porque não é porque o trabalho é proibido que você possa não trabalhar, né? Às vezes acontece. Então você vai para a escola, você está lá com seus 13 anos, você vai para a escola, seu pai tem uma loja, a hora que você chega da escola, seu pai pede para você dar uma força, né? Ainda tem aqui uma conversa. Digamos que nem tem conversa, tá? É tácito mesmo. Você chega da escola, chega lá, entra na loja do seu pai, vê um cliente na loja, vai lá atender, né? Você já conhece, você conviveu com aquilo ali tanto tempo que você sabe como funciona. Aí você vai lá, conversa com o cliente, vende alguma coisa, manuseia o caixa, né? Repõe em estoque, né? Vê que tá faltando alguma coisa, vai lá. No fim do dia, seu pai te dá um dinheiro, né? Fala, não, tá aqui, 50 pra você, né? E isso vai ocorrendo. Vejam, pessoal, né? Aqui não teve contrato expresso, mas teve um contrato tácito. Não foi discutida a cláusula, não foi conversado nada, mas
a relação está ocorrendo. Tá? A gente vai ter que analisar, eu acho que vai ficar para a próxima aula, né, esses requisitos, tá? Que são lá a subordinação jurídica, a não eventualidade, a pessoalidade, que formam, né, que a gente vai conseguir definir se aquilo ali é ou não relação de emprego. Agora, o que eu quero que vocês fixem dessa aula, né, é que, além desses elementos aqui, desses pressupostos de validade, né, de ser agente capaz, objeto lícito, etc., o contrato de trabalho, em via de regra, ele não precisa ser nem conversado. Tá? Não precisa existir um papel. Né? Não precisa, mesmo que seja conversado, não precisa ser por escrito, pode ser verbal. Tá? E ele tem plena validade. Tá? Eu acho que nesse slide aqui, tá aqui sim. Tá? Claro, né? A legislação, ela tenta exigir do empregador que ele mantenha um registro desses empregados, né? E hoje isso é feito, temos um sistema eletrônico para isso, né? O e-social, que caso, né, o empregador não realize esses registros, pode inclusive sofrer multas, tá? Então, deixa eu avançar lá para onde está essa informação. Vejam, né? Carteira de trabalho deve ser anotada. Né? Então, o empregador, quando ele contrata o empregado, tá? Ele deve anotar em 48 horas, até 48 horas, a carteira de trabalho desse empregado. Mas vejam, se ele não anotar, muda alguma coisa? Não, continua válido. Continua sendo contrato de trabalho. O que pode acontecer para o empregador? Pode sofrer alguma sanção, alguma multa. Tá? Vejam lá, né, o artigo 41. Todas as atividades é obrigatório o empregador registrar os empregados. Tá? Além da qualificação civil, tá, deve ser anotado todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração, efetividade, etc. Isso, né, é uma obrigação acessória, uma obrigação do empregador. Ele tem que fazer esse registro. Tá? Se não, ele vai sofrer multa. Aqui na reforma trabalhista está até com valor. Né? Então, lá no artigo 47 está prevendo. Tá? Para cada empregado não registrado, multa de R$3.000. Cada vez que ele reincidir, mais R$3.000. Não registrou? R$3.000. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que, mesmo não registrado, o empregado ele tem todos os direitos. Se cumprir os requisitos do vínculo de emprego, não interessa se está registrado ou não. Vale igual esse contrato de trabalho. Tá? Não muda nada. Então, cuidado, né? Façam lá, obviamente, o registro, a anotação em carteira, até 48 horas, né, desse empregado. Se não, né, isso dá multa. Mas é muito comum na Justiça do Trabalho ingressar com uma ação, né? Você vai entrar com uma ação trabalhista para, primeiro, reconhecer o vínculo de emprego, demonstrar para o juiz que era aquela relação jurídica, era de emprego, era relação de trabalhista, que tem que aplicar as regras trabalhistas. Quando se reconhece isso, às vezes, quer dizer, uma boa parte das vezes, o empregado não tem a carteira assinada. Né? Ele procura no escritório e fala, não, eu sou informal. Né? Não tem registro nenhum desse empregado. Quando é reconhecido esse direito, o juiz manda o empregador anotar a carteira. Tá? Às vezes anota lá na audiência mesmo. No meio da audiência, o empregador pega a carteira de trabalho e anota o período, o prazo de trabalho, né? Desde a admissão até a dispensa, valor de salário, alterações salariais, tudo que aconteceu e que foi reconhecido na Justiça do Trabalho. Tá? Então, vejam, o fato de não registrar não altera a realidade fática. Lembrem, o princípio no direito do trabalho é o da primazia da realidade. O que importa é o que acontece na vida prática, na vida real. Não aquilo que está previsto em contrato ou escrito na carteira de trabalho. Tá? É muito fácil, né? O empregador pode ir lá anotar o seu salário na carteira de trabalho, um salário coloca um salário mínimo lá,
e aí na prática ele te paga 5 vezes mais. Tá? Tudo isso para depois tentar fugir aí de algum tipo de verba trabalhista devida. Tá? Beleza. Tá? Na hipótese de não serem informados os dados que se refere o parágrafo único do artigo 41, aquela do registro do empregado, né, o empregador fica sujeito a multa de R$600 por empregado prejudicado. Então, faltou registro, R$3.000. Tá? Faltou anotação, né, da carteira de trabalho, faltou algum dado, tá? E não é faltar a anotação, faltou algum dado relativo ao emprego, também pode sofrer multa lá, tá? A fiscalização deve ser feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Beleza. Requisitos do contrato de trabalho, pessoal, são esses aqui, tá? Para dizer o quê? Então, se o agente, né, não é capaz, ele é um menor de 16 anos, por exemplo, tá? Ainda assim pode existir vínculo de emprego, não tem problema. Só que se descoberto esse vínculo de emprego sem autorização da justiça, o emprego termina, né? O emprego tem que ser extinto, a pessoa não vai mais trabalhar, porque a menor de idade não é, em tese, né, momento ainda para trabalhar. Isso é o que entende a nossa legislação com relação a essa idade. Ou, se o objeto é ilícito, o contrato também é inválido, tá? Não é nulo esse contrato, como se ele não existisse. Tá? Agora, para a gente definir se é vínculo de emprego ou não, se vai aplicar as normas do direito do trabalho ou não a esse contrato, o que a gente tem que analisar são esses requisitos aqui. Tá? Se faltar qualquer um desses aqui, esse contrato é outra coisa. Não vai ser vínculo de emprego. Não quer dizer que ele é inválido, não quer dizer que ele não gera efeitos nenhum, né? Não, ele vai gerar efeitos, mas não na esfera trabalhista, não não vai ter aplicação da CLT, por exemplo, né? Das normas trabalhistas. Legal. Então vejam, né? Eu só vou falar para vocês agora, tá? Sobre o empregado ser pessoa física. A aula que vem a gente cobre os outros tipos de requisitos, tá? Os outros requisitos. Vejam que interessante, né? Então eu falei para vocês, se faltar algum desses aqui, o contrato é inválido, né? O contrato não se aplica. Eu acho que dá tempo, na verdade. Eu estou pensando que a aula acaba às 11h40, mas é 11h50, né? Eu acho que dá tempo a gente falar pelo menos mais um ou dois deles. Então, se faltar qualquer um desses requisitos aqui, pessoal, não é vínculo de emprego, tá? A pessoa pode até ter um contrato lá, mas vai acabar sendo uma prestação de serviços, tá? Se faltar um dos requisitos. Não quer dizer que a pessoa não vá, por exemplo, receber o valor negociado, né? Então, fui lá prestar um serviço para alguém, e a gente combinou que o pagamento seria de R$2.000. Eu prestei esse serviço, tá? Mas daí eu acho que durante a prestação desse serviço, acabou gerando vínculo de emprego. Então eu teria direito a férias, 13º, teria direito ao aviso prévio, teria direito ao fundo de garantia, o empregador teria que recolher meu INSS, né, tudo isso. Horas extras, inclusive, tá. Se, na verdade, faltou um desses requisitos aqui e eu não tive relação de emprego com essa pessoa, que eu fui prestar esse serviço, não quer dizer que o contrato é inválido, que ela não tem que me pagar aquele valor combinado. Não, só quer dizer que não se aplicam as regras trabalhistas. Tá? Então, prestem atenção nisso, tá? Não é que o contrato é inválido. Muito bem. Vejam que um dos requisitos aqui, pessoal, é ser um empregado pessoa física. Tá? Eu não sei se vocês veem, mas isso, né? Eu acredito que em algum momento vem à tona na graduação de administração, ou se não veio, né? Vou informar vocês agora. Mas, né, às vezes você quer contratar um funcionário e não quer arcar com as verbas trabalhistas, né? Não quer pagar lá toda aquela
quantia, né, devida a título de horas extras, férias, 13º, aviso prévio, etc. Tá? Aí o que você fala para a pessoa? Fala, não, faz o seguinte, cria uma MEI, cria uma microempresa individual, seja um microempresário individual, que eu te contrato como pessoa jurídica para prestar serviços. Tá? Qual que é a ideia por detrás disso? Né? E qual geralmente o comentário é, olha, se você fizer isso, né, você vai pagar menos tributos, vale a pena para você, compensa, é melhor. Né? Mas, na verdade, o que está tentando ser feito é burlar a legislação do trabalho. Porque se um dos requisitos para o reconhecimento de vínculo de emprego é ser o empregado pessoa física, a partir do momento que eu contrato uma pessoa jurídica para prestar serviço, eu acabei com um dos requisitos do contrato. E aí não vou ter vínculo de emprego. Tá? Problema. Tá? Que a Justiça do Trabalho, Direito do Trabalho, entende que o que vale é a primazia da realidade sobre a forma. Então, a pessoa realmente criou a empresa e agora é microempresário individual prestando serviço. Aí você vai ver essa microempresa individual, né, que presta serviços para outra empresa, que ela presta serviços de maneira não eventual, subordinada, onerosa e pessoal. O único empecilho ali é o fato de que foi criada uma pessoa jurídica para realizar a contratação. Mas na realidade, tá? Na realidade fática, o que acontece é igualzinho a um contrato de trabalho. A única coisa que muda é o fato de existir uma pessoa jurídica. Se tirasse a pessoa jurídica, daria tudo na mesma. Tá? Veja, o artigo 9º da CLT diz que qualquer tentativa do empregador de burlar a legislação do trabalho é nula, não vale, é inválida. E isso é muito claro, fica muito claro nessas relações contratuais em que o empregador pede para o empregado lá criar uma MEI para fugir da aplicação da lei trabalhista. Geralmente, pessoal, tá? Se a pessoa ingressa depois na Justiça do Trabalho pedindo reconhecimento do vínculo de emprego, ela consegue. Tá? Esse é um fenômeno conhecido aqui no meio jurídico do direito do trabalho como o fenômeno da pejotização. Tá? Numa maneira de tentar burlar a legislação do trabalho, eu peço para essa pessoa criar uma empresa e contrato ele como prestador de serviços, né? Ou como uma empresa prestadora de serviços. Mas, no fim das contas, né, na realidade, o que acontece não é isso. Tá? Então, veja, não adianta, né, ter nenhum desses, todos esses requisitos cumpridos e um deles, né, você dá uma burlada ali. Não vai valer, tá? Não adianta. Voltamos a falar mais sobre esses requisitos, né? Tenho que explicar todas as outras condições na próxima aula, pessoal. E provavelmente também eu passo para vocês daí o trabalho do segundo bimestre, tá? Que vai ser relacionado aí ao direito do trabalho, muito provavelmente com relação à rescisão de contrato de trabalho, tá? Então vamos pegar lá as modalidades de rescisão e vamos estudá-las por meio desse trabalho, tá? Qualquer dúvida, estou por aqui. Obrigado, vou encerrar a gravação e a gente pode continuar conversando, quem quiser ficar. Tá? O horário da aula já deu.